Queremos te ouvir. Queremos te ouvir, Pai. E Deus, nós adoramos a Ti, Pai. Nós já nos encontramos com nossos corações quebrantados, ó Pai querido. Deus, e um coração quebrantado e contrito, Tu não rejeita. Estamos numa dimensão para ouvir a Tua voz. Fala conosco nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus. Aleluias. Louvado seja Deus. Pode tomar o seu assento. Em nome de Jesus. Graças a Deus que nós aqui estamos nessa noite. Eu quero cumprimentar a todos com uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Com muita alegria nós estamos aqui para recebermos aquilo que Deus tem para nós. Amém? Nós temos visto que Deus tem grandes promessas. Amém? Você crê nisso? Se você está aqui nessa noite, é porque Deus tem uma promessa muito grande, muito linda na sua vida. E Ele quer cumprir. De uma forma ou de outra, Ele vai cumprir. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas as palavras do Senhor se cumprirão sobre a nossa vida. Amém? E a promessa de Deus é tão grande que ela não apenas envolve a nós. Você sabia disso? Mas a promessa dele também envolve a nossa família. E eu quero aqui perguntar, eu tenho certeza que praticamente quase todos, mas quem aqui tem alguém que ainda na sua família não conhece Jesus ou está afastado dos caminhos de Jesus? Tem alguém? Quantas pessoas, né? Muitas pessoas têm. E o que a palavra de Deus diz sobre isso? Nós vemos que há uma promessa muito grande referente a isso. Se nós crermos, em Jesus, o que vai acontecer? Você e sua casa será salva. Amém? Mas eu quero que vocês entendam também que para que nós venhamos alcançar a salvação na nossa casa, na nossa família, depende de nós também, concorda comigo? Amém? E o que nós temos feito para que a nossa família ela seja salva? E como você tem influenciado, qual a importância que você tem mostrado que Deus tem na sua vida para essas pessoas que ainda não conhecem Jesus? Será que você tem dado realmente a importância, tem mostrado realmente que a importância de Deus ela é em primeiro lugar na sua vida? Porque se você não dá tanta importância assim, as pessoas que veem que não são cristãs vão ver que Deus não é tão importante assim. Como a sua família vê o seu comprometimento com Deus, se a igreja de Deus está realmente em primeiro lugar, ou a obra de Deus está em primeiro lugar, isso tudo é importante. Muitas vezes nós pecamos nesses mínimos detalhes e queremos que a nossa família seja salva. Talvez você não pode estar entendendo essa mensagem, não está entendendo por que eu estou dando aqui essa introdução, mas eu quero dizer para você que no final desta mensagem, você que ainda possui alguém que precisa se render aos pés do Senhor Jesus, você que tem alguém que precisa ainda conhecer o amor de Deus, retornar aos caminhos do Senhor, creia que essa promessa se cumprirá através da sua vida, e lá na sua casa, lá no seu serviço, onde quer que você vá, você será o embaixador de Cristo e levará a salvação, levará as boas novas do Senhor Jesus. Amém? Então nós vemos que nós temos que primeiramente fazer a nossa parte, Eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 16, verso 31. Eu quero aqui confessar um pouquinho que eu relutei, para trazer essa mensagem, mas eu procurava, mexia na Bíblia e vinha essa mensagem, eu creio que Deus tem algo importantíssimo a realizar através dessa mensagem em nossas vidas. O tema dessa mensagem é obtendo a minha salvação, a salvação da minha família. Obtendo a salvação da minha família. O texto base então é Atos capítulo 16, verso apenas 31. Você pode ficar sentado como você está.
Todos encontraram? Diz assim: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Vamos repetir comigo? Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Aqui nós vemos uma promessa de Deus. Que quando nós cremos em quem? Em Deus. Sabemos que só vamos até Deus através de quem? De Jesus. Que quando nós cremos em Jesus, você e a sua família, algumas versões dizem assim, você e a sua família será salva. Amém? Então nós vemos, para nós entendermos, quero aqui contextualizar este texto, nós vemos que no capítulo 16, Paulo e Silas estavam em uma viagem missionária. Ele estava pregando por diversos lugares, né? E quando Paulo e Silas estavam pregando lá em Troade, né, durante a noite, uma das noites, Paulo teve uma visão, onde ele via um homem em pé que dizia assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo teve essa visão e imediatamente no outro dia, qual foi a atitude de Paulo? Ele foi à Macedônia, pegou a estrada e partiu para lá. No dia seguinte, então, ele foi, passou ali a Filipos, chegou a Filipos, que era a primeira cidade ali na Macedônia. E então eles saíram ali, a Bíblia diz no capítulo 16 de Atos, que eles saíram dos portões da cidade para procurar ali um lugar para orar, para ter uma prática diária de oração. E durante esses dias ao qual eles saíam, lá existia uma mulher, uma escrava, que ela tinha um espírito de adivinhação. E por onde eles passavam, falavam assim: olha, ó, estão indo 2 servos de Deus que estão pregando a palavra, iam falando. Todos os dias que eles passavam ali para orar, ela ia falando. Um certo dia, Paulo falou assim: olha, mulher, eu repreendo agora este espírito em nome de Jesus. E o que aconteceu com essa mulher? Essa mulher foi liberta. Amém? E lembrando, essa mulher era uma mulher escrava, e os seus donos, eles ganhavam muito dinheiro com o espírito de adivinhação. Né? Olha, essa mulher adivinhava, entre aspas, né? Era um espírito de enganação. E com isso, como essa mulher foi liberta, o dono dessa mulher, que era escrava, denunciou Paulo e Silas para que eles fossem presos, porque eles estavam fazendo uma desordem na cidade. E eles foram levados à praça pública, açoitados e foram lançados na prisão. Acabou? Não. A Bíblia diz lá no capítulo 16 de Atos, versículos 27 por ali, diz lá que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam o quê? Murmurando? Não. Estavam cantando, orando a Deus. E os demais presos que ali estavam o quê? Ouvindo aquilo. Quando veio um vento impetuoso, veio um terremoto muito grande e abalou toda aquela prisão. Onde havia correntes, onde havia todas aquelas trancas, tudo aquilo que prendiam Paulo, Silas e os demais presos, tudo aquilo foi abaixo. Com isso, o carcereiro que tinha sido recomendado, olha, cuida bem desses prisioneiros aqui, acordou e viu que estava tudo em ruína, tirou a sua espada e foi para se matar, tirar a sua vida. Paulo gritou: calma, espera aí, não faça isso, porque nós estamos todos aqui. E nós vemos que este carcereiro, ele tremendo, ele ali impactado com aquela atitude, ele vai lá e pergunta para Paulo, diz assim, bem trêmulo, né? Diz assim: o que é necessário para que eu faça para me salvar? E você talvez pode estar perguntando também: o que eu faço para que a minha família seja salva? O que eu faço para que os meus queridos, aquelas pessoas que me rodeiam, sejam salvas ou voltem aos caminhos do Senhor Jesus Cristo? A resposta está lá em Atos 16:31, que nós acabamos de ler. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E assim então o carcereiro pegou Paulo e Silas, levou para sua casa, cuidou dos seus ferimentos, e ali Paulo e Silas puderam falar do amor de Deus. E o carcereiro, toda a sua família, ouviu a palavra de Deus e foi batizada.
E essa mesma promessa que aconteceu na vida do carcereiro, porque ele creu no Senhor Jesus, ela está presente nas nossas vidas também. Ela está presente sobre nós. Lá Números capítulo 23, verso 19, diz lá que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo dito ele, não faria. Ou seja, Deus tem a promessa de salvar a sua família através de você. E creia que Ele vai salvar. Posso ouvir um amém? Amém, glória a Deus. Deus vai salvar a sua família. Mas nós precisamos fazer também a nossa parte. E você? O que você tem feito? Né? Então eu começo aqui perguntando para você, né? Como nós vamos obter a salvação da nossa família? Primeiro, eu quero aqui dar 3 argumentos aqui nessa noite. Prometo não demorar. Primeiro, não tem como nós conquistarmos a nossa família, nós não temos a nossa família salva, se nós não formos um bom referencial. O que é referência? Referência não é algo que você vai destacar para chegar em algum lugar. Quando você está perdido, você vai ensinar algo para alguém. O que você fala? Vai lá perto do Big, perto do Walmart, perto da Terminal do Cabral. Ou seja, você dá um ponto de referência, dá uma referência para a pessoa chegar até o local determinado. E qual tem sido a nossa referência perante Deus para que as pessoas sejam salvas através de nós? Né, eu quero aqui trazer como texto base desse primeiro ponto, Mateus capítulo 5, versos 13 a seguir, que diz ali, um texto bem conhecido, diz assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar ínspido ou sem sabor, o que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Verso 14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia e colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Aqui nós vemos então que nós precisamos dar uma boa referência. E aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, nós vemos que ele cita 2 tipos de referência. Ele cita 2 exemplos, sobre o sal e sobre a luz. Qual que é o papel do sal? O sal não é uma referência? Talvez você vai num restaurante, vai na casa de alguém, ou vai no hospital. Ah, essa comida não estava boa porque ela estava salgada. Estava sem sal. Né? E assim também nós temos que ser uma boa referência. Nós temos que diferenciar, através da nossa vida, o que as pessoas têm vivido lá fora. As pessoas que não conhecem a Deus. Elas têm que conhecer através das nossas vidas o sabor real da salvação, o sabor real de Deus nas nossas vidas. Amém? Eu também não posso deixar de falar que o saleiro, ele é um concentrador de sal. Concordam comigo? E qual que é o papel do sal dentro do saleiro? Ocupa espaço apenas. E quando nós estamos concentrados, nós não fazemos nada. Mas nós precisamos ir em contato com o alimento. Não é verdade? Posso ouvir um amém? Então nós precisamos ser um bom referencial, não somente aqui dentro da igreja, mas lá fora também, em contato com as pessoas que não conhecem a Deus. As pessoas que ainda não conhecem o amor de Deus. Precisamos então entrar em ação, sendo um bom referencial. Amém? Nós vemos também aqui no versículo 14 a seguir, em Mateus, falando sobre a luz do mundo. Eu não sei se você já esteve presente em um lugar todo escuro, mas eu lembro, quando eu estava aqui meditando nessa palavra, eu lembrei quando eu tinha uns 5, 6 anos, meus avós sempre moravam num sítio, e todas as férias eu ia para lá. E tinha um tio que gostava de ir num distrito rural, que era um pequeno bairro rural, toda noite ele ia lá, era mais ou menos uns 2 quilômetros da casa dos meus avós ali. Eu ia com ele,
numa escuridão danada. E sabe qual que era um ponto de referência? Era a luz desse patrimônio lá na frente. Aquilo nós íamos seguindo. E nós também temos que ser uma referência para as pessoas que não conhecem a Deus. Porque as pessoas que não conhecem a Deus, elas estão aonde? Nas trevas. E nós somos o quê? A luz do mundo. E o que serve uma lâmpada apagada, queimada? Para que serve? Nada. Nós temos que iluminar. Talvez a sua luminosidade nessa noite está tão fraquinha, está ali bem apagada, mas eu quero dizer para você não ficar triste, porque nessa noite, Deus vai te renovar de uma forma, que a sua luz vai resplandecer de uma forma sobrenatural. Deus vai renovar você de uma forma, que você que talvez está quase apagado, vai se iluminar de uma forma que todos vão olhar, nossa, o que você tem de diferente? Qual é este brilho que você tem? Você vai responder assim, sabe por que eu estou brilhando? Porque eu tenho o brilho da glória de Deus sobre a minha vida. Aleluias, nós precisamos transmitir este brilho de Deus para as demais pessoas. Por isso nós somos a luz do mundo. Amém? Vamos ser então um bom referencial. Qual é o exemplo que você está dando lá na sua casa? Qual é o exemplo que você tem mostrado para as pessoas? Nós precisamos ser luz do mundo, sal da terra, sermos diferenciais de uma forma positiva. Lembre-se, Deus chamou para ser uma boa referência. Amém? E de que forma nós vamos ser então uma boa referência? Dando um bom testemunho. Diz um autor que não se sabe se é Aquino ou Agostinho, que diz assim: pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Essa frase é uma frase muito forte. Porque muitas vezes, nós talvez sabemos pregar a Bíblia como ninguém, mas as nossas atitudes nos condenam. Nós vemos tantas pessoas dizendo que se converteram, mas na hora das atitudes, elas pecam. Vamos dar um exemplo básico, os políticos. Quantos políticos evangélicos existem? Vamos pegar aí um tempo atrás aí que teve aquele mensalão. Quantos políticos estavam lá envolvidos evangélicos? Estão entendendo? Amém? Precisamos então dar este bom testemunho. Atos 10:39 diz lá que nós seremos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém. Ao que mataram, penduraram no madeiro. De quem está falando? Testemunho de quem? Testemunho de Jesus. Precisamos testemunhar isso. Precisamos, através das nossas atitudes, ser um bom referencial onde quer que nós estejamos. Sabe quando nós temos que ser uma boa referência? Dar um bom testemunho? Quando não tem ninguém cristão perto. Pequenas atitudes é que vão fazer toda a diferença. Sabe, talvez você está lá na empresa. Uma canetinha só, dá nada. Um negocinho ali. Ou aquele famoso jeitinho brasileiro. Quem conhece o famoso jeitinho brasileiro? É um jeito errado de ser. E isso é um mau testemunho. Aí sabe o que vai acontecer quando você tem uma atitude toda errada? Quando você convidar alguém da sua família, quando você convidar alguém lá do seu trabalho para vir na igreja, ele vai pensar ou falar: o que eu vou lá fazer na igreja desse cara? Olha a vida que ele tem. Olha a forma que ele se comporta. Isso é algo muito sério. Por isso nós devemos ter sempre um bom testemunho. Temos que ser este bom referencial. Lembre-se, nós devemos pregar o evangelho, mas, se necessário, usar palavras. A sua atitude vai falar muito mais do que você pensa. Eu quero aqui contar um testemunho. Acho que grande parte conhece minha mãe, né? Chegou aqui se apresentando como minha irmã, né? E graças a Deus ela aceitou Jesus. Eu venho nessa luta, sabe quanto tempo? Há mais de 12 anos. Eu aceitei Jesus aqui em outubro de 2002. E desde essa época eu venho orando, tentando dar um bom testemunho daquilo que eu era, daquilo que Deus tem feito na minha vida. E sabe o que aconteceu? Orando, dando um bom testemunho, fazendo aquilo que eu podia,
ela veio para cá e aceitou Jesus e está firme. Hoje ela não veio, mas está firme, né? Então, ou seja, talvez se eu tivesse dado uma má referência para ela, eu não teria conquistado essa vitória. Eu não sei quanto tempo você está, talvez, lutando com o seu irmão, com a sua mãe, com o seu pai, com alguém da sua família, mas eu quero dizer que se você tem buscado fazer a vontade de Deus, tem tentado fazer aquilo que é correto segundo os padrões de Deus, creia que a promessa de Deus se cumprirá na sua vida, e você e sua casa servirão ao Senhor. Mas você precisa ser um bom referencial, você precisa fazer aquilo que é certo. Amém? Segundo ponto, para nós obtermos a salvação da nossa família, não tem como nós obtermos se nós não intercedermos, não orarmos. Diz um jargão aí bem conhecido entre os pregadores, que a oração ela é a chave da... Não conhece esse jargão? Ela é a chave da vitória. Né? A oração ela é a chave da vitória. E não tem como nós conquistarmos a salvação da nossa família se nós não orarmos e intercedermos. Porque quando nós oramos, todas as barreiras espirituais elas caem por terra. Quando nós oramos, nós deixamos que tudo aquilo que é para acontecer, porque é para ser, vai acontecer, porque nós estamos orando e intercedendo. E lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, nós vemos uma ordem que diz lá, que nós devemos orar sem cessar. Por isso nós devemos interceder, orando. Este é o nosso papel, para que nós, em todo tempo, venhamos orar em favor da nossa família. Você tem orado? Você tem intercedido? Você tem confiado em Deus? Então creia que esta é a noite da sua vitória. Amém? Creia que essa é a noite ao qual você vai tomar posse da sua promessa. E em poucos dias, a sua família, os seus, eles estarão debaixo dos pés do Senhor Jesus. Amém? Nós vemos também Mateus 21, 22, falando sobre a oração, que tudo aquilo que nós pedimos em oração, o que vai acontecer? Crendo, nós vamos receber. Vamos crer na vitória, meus irmãos. Vamos crer na vitória do Senhor sobre a nossa família. Né? A oração do justo vale muito em seus efeitos. Tiago 5,16 diz isso. Você tem orado? Eu tenho orado bastante. Não é bastante, é pouco ainda. Ore mais, jejue mais, ore durante as madrugadas, esteja orando, intercedendo pela sua família em nome de Jesus. Terceiro ponto, nós também, para nós obtermos a salvação da nossa família, nós temos que agir. A palavra oração, não sei se você já teve ali a curiosidade de entender o significado dela, mas ela vem da junção das duas palavras, orar mais ação. Precisamos então agir. Tiago capítulo 2, verso 26 diz que a fé, ela sem obras, ela é morta. Precisamos agir. De que forma? Nós podemos fazer campanhas de oração. Nós podemos usar alguns atrativos. Nesses 12 anos ao qual eu tive orando para que minha mãe, ela se rendesse aos pés de Jesus, eu sempre enviava um versículo para ela no celular dela. Eu dava algum CD de alguma música para ela, evangélica. Sabe, existem tantos atrativos que nós podemos, de uma forma ou outra, levar as pessoas a conhecerem a palavra de Deus. Então nós precisamos agir. Só que se nós ficarmos de braços cruzados, se nós ficarmos quietos, só vindo aqui esquentar banco, meus irmãos, nada vai acontecer. Precisamos agir, para que assim então nós venhamos alcançar a nossa família, para que assim nós venhamos então alcançar, e a nossa família, como diz lá em Josué 24:15, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos agir então, meus irmãos. Vamos agir, vamos levantar deste banco, né? Vamos chegar na nossa casa tomando posse da nossa promessa, tomando posse da nossa vitória, porque Deus tem essa promessa grandiosa na sua vida. Coloque em pé em nome de Jesus. E você? Quero aqui convidar o Ministério de Louvor. É uma palavra rápida, mas
Você que quer tomar posse dessa promessa e quer que a sua família se renda aos pés do Senhor Jesus Cristo, eu quero convidar você para vir aqui à frente. Eu convido você para sair aí do seu banco e vir aqui à frente. Talvez você veio aqui pela primeira vez e você talvez não entendeu muito o que foi dito aqui nessa noite. A palavra de Deus diz lá que somente há um caminho para nós chegarmos até Deus. É através de Jesus. E a nossa vida ela não vai ficar somente por aqui. Ela vai chegar o momento que nós vamos para algum lugar, nós vamos morrer. E para onde nós vamos? Aqueles que estão em Deus terão a vida eterna. Amém? Então eu quero fazer um convite para você que está aqui pela primeira vez e ainda não aceitou Jesus. E quer também que a sua família, não só você, ela esteja aos pés do Senhor Jesus, tendo a bênção, tendo a vitória e além do mais, tendo a salvação, tendo o direito de morar lá no céu. Você que ainda não aceitou Jesus e quer aceitar nessa noite, eu convido você também. Aleluias. Você que ainda não aceitou Jesus, levante sua mão. Tem alguém aqui que não aceitou Jesus ainda? Está aqui pela primeira vez? Aleluias. E nós vemos nesse versículo de Atos 16:31 que se nós crermos no Senhor Jesus, será salvo você e a sua casa. E nessa noite nós vamos tomar posse dessa promessa. Amém? Eu quero que você curva a sua cabeça agora. Eu convido os presbíteros, os intercessores, para ajudar a orar por essas pessoas, enquanto nós vamos ouvindo este hino, este louvor. Aleluias. Curve sua cabeça agora, feche seus olhos. Podem orar. Oh Deus, nós aqui estamos em sua presença, Pai. Nós aqui estamos em sua presença. Oh Pai, em nome de Jesus, nós cremos nessa promessa. Nós vimos que nós precisamos agir mais, ó Pai. Dar um bom testemunho, Senhor. Ser um bom referencial. E o que nós temos feito, Senhor? Muitas vezes nós temos falhado. Nós temos errado, ó Pai. Mas nessa noite é uma noite de conserto. É uma noite de restauração. É uma noite onde nós vamos, ó Pai, ser renovados por Ti. E a partir dessa noite nós vamos, em nome de Jesus, ó Pai, ser um bom referencial, tanto na nossa casa, quanto lá no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos. Nós vamos dar um bom testemunho, Senhor Jesus. Pai, vai agindo agora, Pai, em cada coração. Vai agindo agora, Senhor. Vai agindo agora, Pai, em cada vida que aqui está, Senhor. Que nessa noite, ó Deus, essa promessa, ela se cumpra, ó Pai, na vida de cada irmão, cada irmã que aqui está, ó Deus, e todos nós venhamos ter, ó Pai, as nossas famílias aos pés do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Vai agindo, Deus. Quebra agora as muralhas, Senhor. Quebra agora as muralhas, ó Pai, em nome de Jesus. Todo entendimento agora vai sendo quebrado agora